Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem nessa manhã de segunda-feira. Obrigada por estarem aqui conosco. Estamos iniciando mais uma Conexão Blumenau. Eu estou aqui com o Christian, que é nosso Bom dia. especialista em pesquisa e desenvolvimento. Tudo bem, gente? Obrigada por estar aqui, Cris. A gente sabe que nossos vizinhos, né, estão passando por uma situação complicada nesse momento. Estamos apoiando com todas as ferramentas que nós podemos. Reforçando o que eu falei na semana passada, se você pode e deseja ajudar, procure a prefeitura, a defesa civil da sua cidade, para procurar meios seguros para poder fazer suas doações. Nesse momento, o mais importante é cada um de vocês estarem seguros, onde quer que vocês estejam. Então, nós iniciaremos a nossa live, né? Continuaremos com o nosso conteúdo aqui para poder passar para você o que você precisa saber sobre lâmpadas, tá, gente? Então, espero que vocês estejam conectados aí, vão mandando pra gente de qual cidade vocês estão falando, quem que está conectado conosco nesse momento, e vamos fazer o melhor que nós conseguimos com o que nós temos nesse momento, tá certo? Então vamos lá, Cris. A gente tem muito conteúdo hoje para passar, lembrando que nosso tempo é de 30 minutos, então é um momento muito rápido para falar sobre esse assunto, e a gente sabe que ele é um assunto muito grande, né? Ele é denso. E a gente tentou dividir aqui um pouquinho para ficar um pouco mais claro para o pessoal. E a gente vai começar falando sobre lâmpadas que você pode utilizar em áreas mais comerciais, em áreas que necessitam mais de iluminação. Então a gente começa falando da lâmpada tubular, por exemplo, né? Lâmpada tubular é essa que dispensa comentários, né? Eu acho que o mais importante de se falar é a lâmpada tubular, até alguns anos atrás, ainda era uma lâmpada que utilizava o que a gente chamava de reator. Hoje não é mais necessário, ela vai ligada direto na energia elétrica, né? Então ela não precisa de nenhum componente extra para funcionar. E as duas características que a gente pode destacar mais da lâmpada tubular são, primeiramente, o fluxo luminoso. É uma lâmpada que ilumina muito, ela é muito eficiente. A gente está falando aqui de uma lâmpada de 100 a 102 lumens por watt, então ela é bem eficiente. E o ângulo bem grande de abertura, a gente está falando de 180 graus, então ela tem uma luz bem abrangente, né? Não à toa, ela ainda é a lâmpada mais utilizada em ambientes comerciais, principalmente lojas, escritórios, consultórios, então ela é muito utilizada ainda hoje, mesmo que a gente até tenha luminárias que façam essa função também, ela ainda é bastante utilizada justamente pela versatilidade dela. Perfeito, Cris. E aqui a gente está com um exemplo de 9 watts. Isso. E esse daqui de 18 watts. Isso, 60 centímetros e 1,20 m, respectivamente. Né? E então, a gente tem ainda maiores, né, Cris? Isso, nós temos um modelo que a gente chama de HO, comumente no mercado, que tem o dobro da altura dessa daqui, 2,40 m. Nossa, aí é para um tamanho muito grande, né? Para áreas muito, muito maiores. Gente, essas daqui a gente tem de 9 e de 18, que estão aqui expostas, de 40 watts e de 65 watts. Isso mesmo. Então, isso se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse tipo de lâmpada, mandem aí nos comentários que a gente já vai respondendo. É isso aí. Cris, vamos para o outro lado então? Vamos tem mais lá, coisas? Vamos lá. Então, vamos lá. Ainda continuando com a área comercial, digamos assim, né, Cris? Quais são as outras opções que a gente tem para mostrar para o nosso público de lâmpadas que não sejam tubulares? Certo. Então, nós temos alguns modelos de lâmpadas que são, começando aqui por cima pelas lâmpadas que a gente chama de T-shape, lâmpada high power, tem vários nomes, mas são lâmpadas que são destinadas a uso em ambientes mais abertos, mas que não necessariamente tem um pé direito tão alto. Então, uma garagem, um parque fabril um pouco menor, ambientes comerciais em geral, onde você tem um ambiente grande, mas que não necessariamente seja alto, certo? Um ambiente espaçoso, Isso porém mesmo. num pé direito normal de uma construção, isso né? daí. Nada demais. Destaco de novo, mesma coisa aqui, a versatilidade. Por quê? Porque dá para utilizar em praticamente qualquer tipo de luminária, né? Isso é importante de se falar até que essas lâmpadas aqui elas foram se tornando mais compactas ao longo do tempo e isso serve justamente para que elas possam ser utilizadas em vários modelos de luminárias. Então hoje você consegue, por exemplo, utilizar uma lâmpada como essa, de 50 watts, numa luminária não muito grande. Assim eu consigo uma luminária compacta,
ter uma grande iluminação também. Perfeito. O fluxo luminoso da de 50 watts, por exemplo, é 40 mil lumens. 4 mil lumens. 4 mil lumens. 4 mil lumens, isso. 4 mil lumens, 80 lumens por watt. É muita isso, coisa, é né, bastante Cris? coisa. E a gente tem de 20, de 30, 40 e 50. Isso mesmo. Watts. Esse é o modelo maior que nós temos hoje, que é o nosso modelo de 50 watts. E voltando com 50, 40, 30 e 20 watts. Ótimo, Cris. Perfeito. Mas digamos que você precisa de uma aplicação maior. E aí a gente está falando do quê quando a gente fala em aplicação maior? Eu tenho um pé direito alto, eu tenho um parque fabril com um teto muito alto, né? E eu preciso de uma iluminação ainda mais potente, principalmente para alturas maiores. Então a gente tem as nossas lâmpadas Ultra, que começam com 65 watts, que é esse modelo aqui, passando por 80 watts, que é este modelo que está aqui em cima, e terminando nos modelos de 100 e 120 watts, que possuem, tá, o soquete E27, que é o soquete mais tradicional, certo? Nos modelos de 65 e de 80 watts. E nos modelos de 100 e 120, nós temos o soquete E40 com adaptador para E27, que é esse daqui. Então, na caixa, quando você compra a lâmpada, você recebe a lâmpada com o soquete E40 e dentro da caixa já tem também o adaptador para E27. Ah, que legal. Pessoal, vocês conheciam esse adaptador aí? Esse adaptador aqui, como é o nome dele mesmo? É adaptador E40 para E27. E40, ó. Vocês conheciam esse adaptador, gente? Então, nas duas lâmpadas de 100 e de 120 watts, Isso são mesmo. as duas maiores que nós temos. Isso. O nosso produto, ele já vem com o adaptador. com o adaptador. Já então, você acompanha na caixa. Ah, ótimo. Então, se eu tenho, sei lá, por exemplo, eu entrei num galpão pequeno, né? Pode ser, por exemplo, uma pequena confecção que eu vá trabalhar. E ele tem o E27, que é o soquete, um dos mais comuns que a gente Padrão tem de hoje, mercado. padrão. Eu posso colocar uma lâmpada dessa, na potência dela, sem problema, Com o adaptador. Perfeitamente. E eu não preciso adquirir separado, ele já vem com o nosso produto. Não é necessário. E por que a gente fez assim, né? Porque existem locais onde as lâmpadas antigas de potências, que eram potências muito maiores, né? Consumiam muito mais energia. Lâmpadas de 200, 220, 250 watts. Então, se utilizava esse soquete por causa dessa necessidade de potência muito alta. Então, nós oferecemos ainda com o soquete E40 justamente para que você substitua a lâmpada sem problema nenhum. Mas, como essa lâmpada tem uma potência menor, ela consegue ter um consumo de energia mais eficiente, então a gente consegue trabalhar com o soquete 27 também, se for o caso. Ótimo, tá? Excelente. Outra característica dessa lâmpada, apenas para finalizar, é que todas as lâmpadas que a gente comentou até agora, elas têm um corpo em plástico com uma carcaça em alumínio interna. Já essa lâmpada aqui, eu tenho uma carcaça em alumínio bem proeminente aqui, que serve para quê? Para dissipação de calor. Por isso que eu tenho esse formato aletado. Essas canaletas aqui, né? Isso, para que o ar troque calor aqui e dissipe a temperatura, diminua a temperatura da lâmpada. Por causa da potência dela, né, Cris? Exatamente. Eu acho que vale reforçar também com quem está assistindo a gente que a tubular a gente tem outras temperaturas de cor. Essas aqui mais potentes a gente tem em 6.500K. Exatamente, né, apenas em 6.500K, que é o que é mais utilizado em ambientes industriais e comerciais. É isso mesmo, é a mais utilizada realmente. É isso aí. Gente, vocês estão gostando aqui das informações? Nesse momento a gente encerra o nosso bloco de iluminação comercial. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, mandem aí para nós nos comentários que a gente responde depois, tá bom? Cris, seguindo aqui, imagine agora que eu estou entrando para dentro da casa, que eu estou entrando nas áreas residenciais. O que você indica aqui do nosso portfólio para esses cômodos? Bom, eu acho que aí nós temos que falar das lâmpadas mais tradicionais do mercado, né? Que são as lâmpadas bulbo, né? Começando pela bulbo A55 de 6 watts, que é esse modelo que a gente tem aqui, e passando pela bulbo A60 de 9, 12 e 15 watts, que daí ela é do mesmo tamanho, o que vai variar é a potência dela e o fluxo luminoso, ou seja, eu vou ter mais fluxo e mais potência de acordo com aquela que eu selecionar. Então, a aplicação aqui é geral. Nós mesmos temos vários produtos hoje que servem para utilização com lâmpadas bulbo, né? Aqui a gente tem um exemplo da nossa luminária de mesa Bliss, né? Que inclusive está com a lâmpada da Infinity, né? Nós estamos com a lâmpada da Infinity aqui dentro, que também é uma lâmpada A60, né? Então, você, por exemplo, tem tudo que a gente
oferece na linha Infinity para a lâmpada A60 aqui dentro. Mas eu também poderia, se eu quisesse, utilizar uma lâmpada Normal. como essa daqui, sem problema nenhum. Né? Então, esse tipo de lâmpada é o tipo de lâmpada mais tradicional do mercado, é muito utilizado em pendentes, plafons, arandelas, tartarugas. Nós temos vários produtos no portfólio que utilizam esse modelo de lâmpada aqui. É uma lâmpada de uso mais geral, então eu preciso iluminar um ambiente, eu preciso de uma iluminação mais aberta para iluminar um ambiente, uma sala, uma garagem. A gente recomenda o uso dessa lâmpada aqui. Legal. E ela já tem, como a utilização dela é para diversos ambientes, a gente já traz nas temperaturas de cor padrões, né? 3.000, então aqui eu tenho todas as temperaturas de cor. E 4.000 e 6.500, a depender da potência, tá, gente? Então, no nosso site, no nosso catálogo, se você ainda não baixou, baixe, porque tem muita informação boa lá dentro. É isso aí. Aí vocês vão conseguir ver as temperaturas de cor. A Infinity é uma de 9 watts. Isso e mesmo. que dá a liberdade para nós de escolher a temperatura de cor que a gente quiser. É isso aí. Beleza? Então, só para a gente fechar essa sessão lâmpadas bulbo. E aí, Cris, eu estava olhando aqui na nossa exposição de lâmpadas, que tá belíssima, inclusive, né? Que a gente tem outra lâmpada, que também é o formato da bulbo, mas ela é diferente. Você consegue explicar pra gente por que ela é diferente? Essa é uma lâmpada de filamento de LED, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o filamento de LED. Mas ela é uma lâmpada de filamento, só que com essa lente leitosa. O que é uma característica muito interessante dessa lâmpada? As lâmpadas bulbo tradicionais, elas têm o corpo de plástico aqui, que fazem aquele efeito de semi-iluminação, ou seja, eu tenho uma luz saindo da metade para cima. Perfeito. Aqui eu tenho uma luz 100% uniforme. Essas são lâmpadas de cunho decorativo, mas qual que é a principal vantagem dessa lâmpada? Você consegue utilizar essa lâmpada num pendente, por exemplo, sem precisar esconder nada dela, porque ela tem um efeito uniforme de iluminação. Sim, então, olha só. Pelo fato dela não ter, dela ser uma lâmpada de filamento, ela não tem sombra, ela não tem nenhuma marca, ela tem essa luz 100% uniforme. Ela é um retrofit das lâmpadas antigas que nós tínhamos com filamento de carbono, que tinham essa lente leitosa também. Então a gente consegue hoje trabalhar com uma lâmpada que tem um efeito decorativo, que tem um bom fluxo luminoso, ela é bem eficiente. É uma lâmpada de 100 lumens por watt, então ela é bem eficiente. Ilumina bem, né? Ilumina bem e tem esse efeito decorativo uniforme de luz aqui, inclusive na parte de baixo. Oh, gente, olha que linda. Então, quando ela está desligada no pendente, na luminária que você quiser, ela vai estar toda branquinha. E quando você acender, ela vai se iluminar por inteiro. Olha só. Mesmo. E essa daqui é o modelo G95, que é um modelo um pouco maior, tá, gente? Essa daqui é aquela padrão que vocês já conhecem, que é a A60. A bulbo, que a gente encontra muito por aí. Aí tem a menorzinha, que é a G45. Que também é conhecida no mercado como Globinho. Né? Lâmpada Globinho. Legal. E essa maior que eu acabei de mostrar aqui. Lindíssima essas peças. Com certeza. Eu acho que vale reforçar que vocês estão vendo ela bem amarelinha, bem quente aqui a temperatura, é porque ela é 2.700, né? Então, 2.400, perdão. Então, por isso que ela é tão quente dessa forma. E a gente tem também a gente vê muito no mercado, nós somos muito solicitados em relação a isso, que são as lâmpadas com uma tonalidade âmbar, bem dourado assim, né, Cris? Que são essas daqui, né? Que são as de filamento. Exatamente, lâmpadas de filamento de LED. O que é o filamento de LED? Tá? Eu acho que é legal explicar um pouquinho o que é o filamento de LED. Quando você olha uma lâmpada como essa, você tem aqui dentro o que a gente chama de filamento de LED. Mas esse filamento nada mais é do que o quê? Um conjunto de vários LEDs que estão colocados em série, formando essa linha de luz aqui. Qual que é o efeito, qual que é o objetivo desse filamento de LED? É trazer esse efeito mais retrô, ou seja, ela remete às lâmpadas de filamento de carbono que se vendia no passado, com uma diferença crucial. Uma lâmpada de filamento de carbono consumia 40 watts e não iluminava mais do que 150 lumens. Aqui a gente está falando em lâmpadas com uma alta eficiência, então são lâmpadas de 440, mais de 400 lumens, com apenas 4 watts de consumo de energia, ou seja, são lâmpadas extremamente eficientes, são lâmpadas que têm uma eficiência muito alta. Então, a gente está falando, e aí, falando um pouco dos modelos, né?
a gente tem o mesmo modelo globinho, que é o modelo que nós já mostramos ali na versão leitosa, temos aqui também. A tradicional A60, a mais tradicional, né? De todas, né? De Com todas. certeza. E a lâmpada G95. Mas aqui também nós temos as lâmpadas G125, ou seja, o mesmo globo, mas com um tamanho um pouquinho bem maior. maior essa, hein, gente? A lâmpada ST64, que nós também costumamos chamar de lâmpada pera. E, por último, a lâmpada tubo, né? Que tem esse efeito de tubinho aqui, que serve justamente para luminárias mais estreitas, onde eu quero um efeito mais discreto de iluminação. Aí nós temos também essa daqui, que comumente conhecida como vela, né, Cris? Isso, lâmpada chama-vela, né? Que tem esse efeito de chama mesmo aqui nela. É muito utilizada onde? Você vai ver essa lâmpada muito em lustres, né? Lustres mais decorativos, mais clássicos, de cristal, utilizam muito essa lâmpada aqui. Que legal, Cris. Então, se a gente tem aqueles pendentes com lâmpada aparente, que a gente quer colocar alguma coisa para destacar, essas são excelentes opções. Isso mesmo. Que legal. Eu estou trazendo aqui também, que eu não vou falar hoje, nós não vamos falar hoje, a gente prometeu que não, porque senão não dá tempo, para vocês poderem estar com a gente na semana que vem para falar sobre Infinity. A nossa marca, nossa linha Infinity, né, a nossa linha de automação, a gente já mostrou ali um produto sobre ela, e a gente está lançando agora a lâmpada de filamento LED. Isso. Para Infinity, e ela tem várias coisas legais, né, Cris? É isso aí. A gente vai mostrar na semana que vem, mas vocês vão notar que o efeito luminoso é um pouquinho diferente, o formato do filamento é um pouquinho diferente, e eu tenho o ajuste da temperatura de cor. Então eu posso ir de 1800K, ou seja, uma luz bem amarelada, até 2400, que é uma luz um pouco mais parecida com essa que nós temos aqui. Mas na semana que vem a gente vai dar um pouquinho mais de detalhe para vocês em relação a isso. É isso aí, gente. Então a gente já postou nas nossas redes sociais e eu não queria deixar de falar sobre esse produto. E vocês vejam a gama de lâmpadas de filamento que a gente tem, todas para decorar a casa de vocês. Só que quando a gente fala de pendentes, de produtos decorativos, que são as luminárias, né? Essas são as lâmpadas. Quando a gente fala das luminárias, a gente também tem outras opções de lâmpada que ajudam bastante, né, Cris? Às vezes tem um produto de cristal, um lustre de cristal, um plafond de cristal, que não encaixa esse tipo de lâmpada. Exatamente. Que precisa ser essas lâmpadas aqui do lado, ou até mesmo as lâmpadas de 9, né? Exatamente. Bom, deixa eu apagar aqui para a gente conseguir mostrar as próximas. Para não confundir, né? Então, assim, a gente falou um pouco sobre lâmpada globinho, lâmpada chama-vela, mas eu também tenho elas na versão mais tradicional, assim por dizer, ou seja, a lâmpada globinho, como está aqui, lâmpada chama-vela, a lâmpada vela, na verdade, né, a C37, nesse formato aqui. E por que eu tenho esses dois modelos de lâmpadas aqui? Porque às vezes eu preciso de uma luminária decorativa, um pendente, um lustre, algo desse tipo, mas eu ainda assim preciso de um alto fluxo luminoso. Eu preciso iluminar muito bem o ambiente. Às vezes eu não tenho uma iluminação complementar, às vezes eu tenho pouca iluminação complementar e eu quero que, quando eu acender o meu lustre, o meu pendente, eu vou ter uma boa iluminação. Então, nós temos essas versões aqui, que são versões mais tradicionais dessas lâmpadas, que não tem aquele efeito decorativo mais apurado das lâmpadas de filamento. Então, tanto na versão C37, que é essa daqui, que tem... Aqui nós também temos uma opção de temperatura de cor, que é muito interessante. Então, se eu quiser utilizar um branco frio, eu posso utilizar com essa lâmpada aqui. Assim como a gente está usando, por exemplo, a lâmpada globinha aqui. Aqui é um bom ponto também de mostrar, né, Cris? Ó, aqui é 6.500. Isso mesmo. E aqui é 2.700, gente. Então, por mais que ela seja decorativa, a gente também traz temperatura de cor. É isso aí. E eu gostaria de destacar essa C37 que você comentou, que é a vela, porque ela tem uma eficiência bem interessante, o ângulo de abertura de 180 graus. Então, por isso que ela ilumina tanto, pessoal. E ela é uma lâmpada bonita. Se a gente for olhar o formato dela, né, Cris? Então, se ela é um pouquinho aparente no lustre, no plafond que você tem, ela fica um formato bem bonito. É isso aí. E, como eu já falei, né, a gente tem vários lustres dentro da Blumenau mesmo, onde o formato dela faz com que ela fique
bem discreta dentro da luminária. Então, ela é bonita, ela tem um efeito decorativo próprio dela que é legal, mas eu também consigo ter uma boa descrição dela caso eu necessite. Boa. E aí, vamos para as lâmpadas G9. Isso, Cris. Digamos que eu precise, aí sim, eu quero uma lâmpada extremamente discreta, eu quero uma lâmpada que não vai chamar atenção, mas que vai iluminar muito, né? E aí eu posso ter essa lâmpada em alguns produtos diferentes, como lustres, como a gente já falou aqui, plafons, arandelas, nós temos várias arandelas, principalmente na Germany, que utilizam esse tipo de lâmpada, né? E nós temos desde esse modelo aqui, que é um modelo mais discreto, com 2,5 watts, e bem eficiente. Então, esse modelo aqui é um modelo que nós temos uma iluminação bem proeminente, que geralmente você vai utilizar várias dessas, né? A maioria dos lustres utilizam 4, 6, 8 lâmpadas dessa daqui, ou, no caso, de novo, eu quero muita iluminação, eu quero iluminar bastante, eu quero um fluxo luminoso alto na minha iluminação. Eu tenho essa lâmpada aqui, que também é comumente conhecida no mercado como espiga, né? Essa lâmpada tem 4 watts, ela tem facho para todos os lados, inclusive para cima, então ela espalha bastante luz, o ângulo dela é bem grande, justamente para ter mais fluxo luminoso na aplicação dela. Que legal, Cris. Eu vou apagar ela aqui, ó, para daí poder mostrar o desenho dela, tá vendo, gente? Ó, então tem 4 LEDs aqui em cima e tem os LEDs na lateral, todos protegidos, né? Ela é muito boa. E essa daqui, como ele já comentou, que é a mais comum. Isso. E aqui também é legal a gente acender de novo para mostrar uma diferença. Essa lâmpada aqui, ela tem a certificação do Inmetro e, portanto, ela tem 3000K. Se vocês olharem aqui, ela tem uma temperatura de cor maior, né? Enquanto aqui eu tenho a temperatura de cor de 2400K, que é mais decorativa, então um pouquinho mais amarelada também. Entendi. E, gente, eu só queria destacar uma coisa aqui para vocês, tá? Vocês que estão chegando agora, que não conhecem muito ainda a nossa marca. A gente tem a marca Blumenau Iluminação, que é o que a gente está falando aqui nesse perfil. Mas no nosso grupo a gente também tem outra marca, que é a Germany. Então, se você é lojista, instalador, tá aí agora assistindo a gente, essa lâmpada G9, a mais tradicional, você vai encontrar na marca Blumenau. E essa daqui é a espiguinha mais especializada ali, você vai encontrar na marca Germany. Perfeito. Só pra gente deixar bem claro isso. E eu tô acompanhando aqui os comentários, enquanto o Cris falava, eu tava de olho aqui no que vocês estavam comentando. E teve uma pergunta se isso aqui já está disponível para vender, se está disponível nos nossos canais, nos nossos lojistas, enfim. Gente, tudo isso daqui está disponível para venda, tá? Desde a comercial, que a gente falou de maior potência, as de filamento, as decorativas, Infinity, todas elas estão disponíveis. Então, não perca tempo. Se vocês quiserem, manda um direct pra gente, que a gente entre em contato com vocês. Se você é lojista, deixa teu CNPJ que a gente entre em contato. Instalador, procure na melhor loja aí da tua região, que vocês vão encontrar com certeza. Cris, quanto assunto bom, quanta dica boa sobre lâmpadas. E a gente acha que lâmpada é um assunto assim que a gente já sabe o que falar. Qualquer uma serve, né? Não é qualquer uma que serve. E agora, eu quero aproveitar esses nossos últimos 5 minutinhos de live aí que a gente tem, para a gente destacar uma lâmpada que eu, pelo menos, recebo muitas perguntas quando a gente vai em lojistas, quando a gente recebe aqui grupos de visitação na empresa, que são as lâmpadas direcionais. Perfeito, perfeito. Você pode falar um pouquinho sobre elas para nós? Mas com certeza. Vamos falar um pouco sobre essas lâmpadas aqui, né? Lâmpadas direcionais. Como o nome já diz, elas servem para direcionar um facho de luz para um ponto específico. Nós começamos com as lâmpadas MR, que são essas aqui de baixo, MR11 e MR16. Seguimos para as lâmpadas par, que são essas aqui de cima, certo? Essas lâmpadas possuem o mesmo efeito luminoso. Se vocês olharem essas lâmpadas, elas têm um efeito luminoso muito parecido. O que muda? A potência e a aplicação de cada uma delas. Então, as lâmpadas par, que são essas lâmpadas aqui, geralmente você vai utilizar para iluminação complementar. Então, eu vou ter uma iluminação, por exemplo, um pendente, um lustre, algo desse tipo, e eu preciso complementar a iluminação desse decorativo com iluminação direcional. Então, nós trabalhamos com lâmpadas par ou MR justamente para fazer essa iluminação complementar. Então, eu tenho um facho direcionado, como vocês podem ver aqui, é um facho direcionado, mas que eu tenho um facho direcionado suave, ou seja, a abertura dele ela é suave. Assim eu consigo, por exemplo, criar composições com essas lâmpadas, né? Então, se eu colocar, por exemplo, 2 lâmpadas dessas, uma do lado da outra,
os fachos delas vão se complementar. Interseccionar, vão se encontrar. Exatamente. Legal. Né? Outra coisa legal de se falar sobre essas lâmpadas é que nós até mudamos agora recentemente a potência delas. Né? Então, antes a gente tinha, por exemplo, a lâmpada MR11 em 4 watts, em 3 watts e meio, agora trabalhamos com 4, né? E a MR16 hoje está em 7 watts. Exatamente. Aqui a gente vai falar dessas duas aqui, acho que é legal dar até um destaque bem grande para elas. Primeiro, a MR16, que nós trabalhávamos com 3 watts e meio, nós dobramos a potência, agora estamos com 7 watts de potência. E por que isso é importante? Como eu comentei antes, essa iluminação ela é uma iluminação que nós chamamos de complementar, é uma iluminação direcionada, mas muitas vezes você quer iluminar o ambiente apenas com esse tipo de produto. É muito comum que se utilize várias luminárias, como por exemplo essa luminária aqui, né? Vários spots como esse daqui, que por exemplo esse aqui é um spot para a lâmpada MR16, para a lâmpada Par 20. Então às vezes eu vou utilizar vários spots desse daqui no ambiente, e eu não vou querer botar muita iluminação complementar. Ou se eu for colocar, vai ser um perfil, um pendente, algo desse tipo. Então, com mais fluxo luminoso e com mais potência, eu consigo ter um efeito luminoso mais marcante nessas lâmpadas aqui. Eu não preciso de iluminação complementar. Sim, e elas mesmas vão iluminar o ambiente. Exatamente. E Cris, aqui do ladinho da MR16 estava a caixinha da Infinity. Perfeito, porque a gente também tem para uma lâmpada inteligente. É isso aí. Esse modelo, então, né? Essa lâmpada aqui, que é a lâmpada da Infinity, tudo que eu falei da lâmpada MR16 vale para a lâmpada da Infinity também, se encaixa aqui também com aquilo que a gente já sabe que nós temos na lâmpada da Infinity. Então, as 16 milhões de cores, a dimerização, a programação, o controle com comando de voz, Alexa, Google Home, você pode fazer tudo isso com essa lâmpada aqui também. Perfeito, Cris. Então a gente está falando aí de uma abertura de faixa de uns 36 graus, mais ou menos. Isso mesmo. Ele cria uma luz cênica, mas ainda mais suave. Isso, mas perfeito. Eu sei que aqui tem, porque você já deu uma aula para mim antes, né, da gente começar a nossa live, que tem uma outra lâmpada que ela é mais potente, que ela tem um facho mais marcado. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre essa lâmpada, que é a lâmpada AR, que é essa lâmpada que está aqui embaixo. E depois a gente fala sobre a diferença entre elas. Então, beleza. A R70, a R111. Qual que é o efeito dessa lâmpada aqui? É bem visível que é o facho dela. O que significa isso? Eu tenho uma potência luminosa, digamos assim, muito alta nessa lâmpada na parte central dela. Por quê? Porque o facho dela é muito focado. Então, a gente indica essa lâmpada para utilizar, por exemplo, em locais com pé direito alto, porque você vai ter um facho mais proeminente. Ela tem um ângulo de 24 graus, então o ângulo dela é mais fechado, ou seja, a luz é realmente mais direcionada. Legal. E diferente do efeito que nós temos na lâmpada par, que eu acho que é legal a gente frisar de novo, onde eu tenho um ângulo um pouco maior, de 36 graus, e eu tenho esse efeito de borda mais suave, que nós costumamos chamar, o nome técnico disso é o facho difuso. Enquanto aqui eu tenho um facho que nós chamamos de facho focado, ou seja, a luz ela está bem proeminente e o ângulo é um pouco menor, de 24 graus também. Perfeito, Cris. Então aqui a R70 são 4,8 watts. Isso. E essa daqui, gente, são 12 watts. É muito forte essa lâmpada aqui, ó. E é excelente, então, para você criar esse efeito cênico num pé direito mais alto. É isso daí. Por exemplo, de novo, né? Por que a gente foca muito na questão do efeito aqui? Por causa da intensidade luminosa. A intensidade luminosa dessa lâmpada é bem alta. Então eu consigo com isso colocar, por exemplo, num pé direito alto, pé direito duplo e garantir um efeito de iluminação mais proeminente nessa lâmpada aqui. Que legal, Cris. Vamos mostrar aqui para o pessoal, então, que a gente tem no nosso catálogo, a gente tem aqui na tela agora, que a gente traz para vocês, os exemplos de faixa. Então, para fechar a nossa live, se você tem alguma dúvida ainda sobre como que fica essa lâmpada, aqui a gente tem um exemplo, ó, MR11, 16, Par 20, Par 30 e Par 38, um pouco mais difuso, como o Cris explicou, perfeito. E a R70 e a 111 um pouco mais marcada. É isso aí, aqui vocês conseguem ver, ó, que a luz ela vai se mimetizando com o ambiente, ou seja, ela vai se espalhando e se difundindo pelo ambiente, enquanto nas lâmpadas AR eu tenho o facho bem desenhado na parede também. É isso mesmo. Legal, né, gente? Quanta coisa de lâmpada. Não deu nem tempo de chamar as perguntas, porque o nosso tempo já se esgotou.
Então eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha mostrado para vocês um pouquinho mais desse universo e tenhamos deixado claro que lâmpada não é qualquer uma. Exatamente. E não é para qualquer lugar. Então não errem na hora da escolha. Escolha Blumenau Iluminação, que é a melhor opção. E não só isso, né? Nós temos hoje um portfólio bem completo de lâmpadas para atender justamente a todas as necessidades que vocês precisarem. Então, nós, inclusive, estamos evoluindo constantemente essas lâmpadas, como eu comentei, aumentamos potência e tudo mais, justamente para quê? Para estarmos sempre o mais próximos do mercado possível, no que tange a necessidade do que o mercado precisa. É isso aí, Cris. E a gente está lá. Então, gente, obrigada pela presença de vocês. O tempo aqui foi rápido. Cris, obrigada pelo teu conhecimento aplicado aqui. Espero que vocês tenham curtido, porque vocês já sabem, com a Blumenau Iluminação, se tem luz, tem gente. Tchau. Tchau, tchau.